Hoje eu vou explicar para vocês duas das principais contradições entre capital e trabalho. Primeiro é a luta de classes. Segundo é o que Marx chamou de queda tendencial da taxa de lucro. Como eu expliquei no outro vídeo, chamado Como funciona o modo de produção capitalista, os capitalistas buscam aumentar a taxa de lucro, aumentar o acúmulo de capital, expandir a própria empresa, buscar mais mercado, mais competitividade, porque a dinâmica, a concorrência inerente ao capitalismo impulsiona esse processo, esse objetivo, onde cada capitalista tem que aumentar a taxa de lucro e buscar acumular mais capital. Para isso, eles precisam reduzir custo com mão de obra, custo com trabalho. Como disse o Jorge Paulo Lemann, recentemente, custo é que nem unha, tem que ser cortado sempre. Ou como a Gina Rinehart, que até 2012 era a mulher mais rica do mundo, falou, do setor de mineração australiana, ela falou que o salário mínimo na Austrália deveria ser o salário africano de R$ 4 por dia. Porque estava atraindo poucos investimentos estrangeiros, a rentabilidade estava menor, enfim, quanto maior o custo com a mão de obra, menor vai ser a taxa de lucro, menor vai ser a rentabilidade. Portanto, configura-se um conflito econômico antagônico, porque os trabalhadores eles buscam aumentar os seus salários, seus benefícios trabalhistas de forma permanente e constante. E isso implica um aumento de custo para os capitalistas, ou seja, aumento de salário, aumento de custo, aumento de custo, redução do lucro. Portanto, tem um conflito, percebe? Isso é óbvio, né? E isso gera luta de classes. A greve é uma manifestação da luta de classes. Ocupação de fábrica, manifestações de trabalhadores, enfim. Tudo é um sintoma desse conflito econômico. O trabalhador quer aumento de salário, muitas vezes quer redução da jornada de trabalho, quer mais direitos trabalhistas, e o capitalista quer aumentar o lucro e para isso ele tem que reduzir custo. Segunda contradição, que ela abrange a macroeconomia, que é essa dinâmica do capitalismo disseminada em larga escala, né? Então, na medida em que o capital busca reduzir custos com mão de obra, ele intervém de duas formas. Ele faz isso de duas formas. Primeiro é a mais-valia absoluta, que Marx chamava, que é intensificar a jornada de trabalho para aumentar a produção com o mesmo número de trabalhadores, ou então diminuir os salários, os benefícios trabalhistas diretamente, ou até mesmo demitir diretamente, cortar custos tirando trabalhadores diretamente, sem necessariamente repor. Isso é a mais-valia absoluta. A mais-valia relativa, ela é a substituição do trabalhador por máquinas, por novas tecnologias, por automação, automatizar o aparelho produtivo. Só que tem um problema nessa mais-valia relativa, na automação, nessa dinâmica do capitalismo. Ela é uma contradição, porque o que gera lucro para o capitalista é justamente a remuneração do trabalhador. Então, na medida em que o capitalista busca reduzir os custos com mão de obra, ele está cavando a sua própria cova, porque ele está reduzindo a demanda efetiva. O que é a demanda efetiva? A capacidade de consumir bens e serviços por parte da população. A maioria de trabalhadores, a maioria trabalhador assalariado. Portanto, quando ele busca reduzir o custo com mão de obra, ele necessariamente está reduzindo a demanda efetiva, necessariamente ele está reduzindo as suas vendas, o consumo, a sua possibilidade de lucrar. Então vejam, um exemplo que eu cito, a Foxconn, que é uma empresa chinesa que terceiriza a produção de iPhones e dispositivos eletrônicos. Ela quer substituir 1 milhão de trabalhadores, quer automatizar completamente suas fábricas na China em 10 anos. Tem uma empresa japonesa que recentemente de seguros, que ela substituiu 34 trabalhadores por sistema de inteligência artificial. O McDonald's quer automatizar suas lojas nos Estados Unidos e várias outras empresas estão fazendo a mesma coisa, principalmente no contexto da nova revolução industrial, que eu vou explicar em outro vídeo. Mas enfim, esse processo gera uma queda da taxa de lucro a longo prazo. A curto prazo o capitalista consegue aumentar o seu lucro, a princípio, só que quando os concorrentes fazem o mesmo, quando todos os setores econômicos começam a fazer o mesmo, principalmente nas circunstâncias atuais, com o potencial tecnológico que a gente tem, quando eles fazem o mesmo, o consumo vai reduzindo,
produtividade aumenta de um lado, a oferta de mercadorias, a quantidade de mercadorias produzidas aumenta de um lado, e a demanda efetiva, a capacidade de consumo, a renda socialmente disponível diminui de outro, gerando o quê? Uma crise de superprodução. Muita coisa produzida, pouca renda para consumir. Ou seja, tem um excesso de produção, porque robôs não consomem. Robôs não recebem VT, não recebem VR, não recebem salários, não têm férias, não ficam doentes, mas não consomem. Então esse conceito que Marx chamou queda tendencial da taxa de lucro é justamente por isso. Porque a princípio gera um aumento da taxa de lucro, a automação, mais-valia relativa, mas a longo prazo a taxa de lucro tende a cair. O que acontece? Vejam como é contraditório esse processo. Quanto mais a taxa de lucro cai, em decorrência da mais-valia relativa, em decorrência da automação, no capitalismo, mais o capitalista busca automatizar. Porque a curto prazo, de forma imediata, ele quer aumentar o lucro. Ele está vendo o lucro dele caindo. O que ele quer? Ele quer aumentar o lucro. Ele, para isso, ele vai reduzir cada vez mais a mão de obra, o custo com a mão de obra. Mesmo que de forma... mesmo que ele não saiba, né, que foi justamente a automação que reduziu o lucro dele, ele não pensa de forma macroeconômica, ele pensa a nível curto-prazista, a nível microeconômico. Ele quer aumentar a taxa de lucro e aí ele vai reduzir cada vez mais o custo com mão de obra, vai automatizar, principalmente se tiver tecnologia disponível, como a gente tem atualmente. Aí ele vai reduzir cada vez mais o custo com a mão de obra e vai intensificar cada vez mais a crise de superprodução, até um momento em que a economia não vai ficar completamente paralisada, vai entrar em depressão econômica no nível mundial. E aí ele, para isso, além de automatizar, ele busca também transferir fábricas para países com mão de obra barata. Primeiro foi na China, no começo do século, final do século passado, começo desse século, agora para Bangladesh, Vietnã, entre vários outros países, Indonésia, até no México, que a mão de obra é muito barata. A BMW respondeu Trump falando que não ia produzir nos Estados Unidos porque a mão de obra lá é mais cara aqui no México. Então vejam como a pobreza é inerente ao capitalismo, justamente por causa da luta de classes, por causa dessa dinâmica, dessa contradição entre capital e trabalho. E vejam como o capitalismo é insustentável a longo prazo, como ele é um modo de produção apenas transitório, porque a sua própria dinâmica causa sua própria cova, causa sua própria morte. Então espero que vocês tenham entendido as duas contradições, luta de classes, queda tendencial da taxa de lucro.